que tal começar a nossa viagem para uma cidade lá no Reino Unido que tem muita história, com mais de 2000 anos? Vale a pena conhecer esse lugar tão pitoresco. Mas quem vai contar para a gente tudo, é claro, é a nossa chefe de cozinha, Luciana Berry, e o clandestino que foi lá e tem para a gente aquela delícia de história. Roda o modo avião! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo Avião. Eu sou Luciana Berry. E eu sou o Clandestino. O Modo Avião de hoje nos leva à cidade de Bath, uma cidade que fica na região de Somerset, no sudoeste da Inglaterra, cidadezinha pequenininha de apenas 94 mil habitantes, que é Patrimônio Mundial da Unesco e é famosa, bem conhecida pelos seus banhos termais. Ou seja, é bem antiga, que vem da época dos romanos. Eu tô louca pra ver. E também ela fica super perto de Londres, fica 2 horas de Londres de carro e de trem fica 90 minutos. Fica mais ou menos na faixa de 30 a 45 libras o ticket. E aqui você chega na estação da train station de Bath. E nesse dia super atípico de inverno, esse dia lindo e maravilhoso, a gente vai visitar Bath. Então, vamos para mais um Modo Avião. Modo Avião. E a gente chegou aqui no centro da cidade de Bath e a gente está em frente à abadia, essa abadia lindíssima que foi construída em 1499 e ela virou um monastério em 1539. Se diz que a cidade foi construída pelos romanos devido a eles terem encontrado uma água de propriedade milagrosa. Por esse motivo eles construíram as suas termas, né? Seus banhos termais. Vamos ver se a gente encontra agora uns banhos termais, porque tem propriedade de cura. Propriedade de cura milagrosa. Vamos lá então? Quem tiver com alguma coisa de doença, alguma coisa, só tomar um pouquinho dessa água. Pode beber a água. Bora ver se a gente consegue tomar o banho também, né? Eu ouvi falar, além dos banhos, eu ouvi falar que tem uma fonte mesmo, que vem né, dessas fontes naturais, que você pode tomar, que é cheio de propriedades de sais minerais e outras coisas que a gente tem que ir lá ver para descobrir. Então vamos lá procurar. Vamos? Bora? Então a gente chegou aqui nessa Putney Bridge. Eles construíram essa ponte para enlarguecer a cidade. Então ligava um lado de Bath a outro. Depois que eles construíram essa ponte, a cidade bombou de turista. E essa é uma ponte que mostra exatamente a arquitetura georgiana da época. E logo em frente à ponte tem um mercado, que é um dos mercados mais antigos da Inglaterra, que é o Guildhall Market, e a gente está em frente, e como eu adoro o mercado, a gente tem que ir lá para conhecer esse mercado, um dos mais antigos da Inglaterra. Então bora pra lá. Gente, olha que interessante isso. O chá e café mais velho da cidade de Bath, de 1888. Bora provar lá esse café e esse chá. Esse mercado foi construído em 1284 e vendia frutas e verduras, legumes frescos, patê de javali, chás, couros, enfim, produtos locais daquela época. Ficamos surpresos ao entrar e ver que a maioria das barracas não tinha nada a ver com a tradição local. Lojinhas de lamparinhas marroquinas, utensílios de casa que vêm da China, tapetes de plástico, coisas nada a ver com a história da cidade. Somente uma cafeteria e uma lanchonete, uma loja de couro, uma loja de livros antigos e outra lojinha de artigos ingleses, na qual adorei uma bandeira do Reino Unido feita à mão. E achei engraçado que, quando entramos, eu perguntei à senhora o preço e ela respondeu logo de cara, é muito caro. Mas no fim conseguimos um bom desconto e acabei levando. E a gente está aqui do outro lado do Putney Bridge, que a gente acabou de passar. E eu achei super interessante, aquelas janelinhas ali na ponte são cafés, então você pode tomar um café vendo essa vista do rio e nesse dia maravilhoso. Outra coisa que é muito interessante de falar é que só existem 4 pontes no mundo
que ela tem lojas ao longo de toda a ponte. E essa é uma delas. Das quatro, é um estilo palladiano, que é um arquiteto italiano bem conhecido, né? Que é essa, a Ponte Vecchia lá de Florença, e outras que foram construídas mais ou menos nesse estilo aqui, nessa pegada de a ponte normal com a construção dos dois lados e as lojinhas. Bom, fala baixinho porque aqui a gente está dentro de um lugar que tem bastante pessoas, né? Mas a gente está dentro da casa Jane Austen, que era uma escritora bem famosa. A gente pode falar que é a ex-moradora da cidade de Bath mais famosa e mais conhecida. Ela era uma novelista, né? E a casa onde ela morou, que é aqui onde a gente está aqui, virou um museu, né? E a gente está aqui tomando um chá, né? Que tem a ampolinha aqui que marca o tempo. Quando desceu, praticamente já desceu todo, né? Quando desceu o verde, praticamente a fusão do chá já está pronto para tomar. E vem os docinhos e tudo. Isso aqui é uma coisa bem inglesa mesmo, né? Bem British mesmo, né? É um chazinho verde, né? O cheiro é bom. Então, eu vou explicar para vocês o que é a coisa mais inglesa para você tomar chá. Isso aqui se chama scone. Esse aqui tá quentinho. Alguns às vezes tem passas. A gente corta ele no meio, tá? A gente coloca o clotted cream, que é tipo um creme, e você coloca a geleia da sua preferência. Eu pedi a de morango. Tem gente que gosta da geleia embaixo e o creme em cima. Isso aqui é a coisa mais inglesa que você pode imaginar na face da terra. Vamos lá. Tô me sentindo very British. Delícia. Bom, eu tô aqui com o meu chazinho, que sinceramente não é que me pegou muito não, que eu não sou um grande fã de chá. Mas a coisa interessante é ver tem mais pessoas de uma certa idade aqui dentro, né? E a felicidade que eles a expressão de felicidade no rosto deles quando chega, sei lá, esse bolinho aqui ou chá, tipo assim, parece brasileiro comendo coxinha. Bom, acabamos de sair agora ali da casa da Jane Austen, que é uma das escritoras mais conhecidas, né? De novelista, mas uma outra escritora que eu acho que eu queria marcar mesmo para falar sobre ela é a Mary Shelley, ou Mary Godwin, que ela também em 1816, ou seja, um ano depois da morte da Jane Austen, ela morou nessa cidade também e foi uma escritora que foi bem inspirada aqui para terminar a obra dela de ficção científica, romântica também, que é Frankenstein, que acho que todo mundo deve conhecer, que tem um filme também bem conhecido, e ela morou nessa cidade também, que diz que essa cidade foi que inspirou ela, né, a concluir essa obra. Aqui chegamos no meio dessa pracinha bem pequenininha, duas coisas bem interessantes aqui, seja a praça que essa casa, que no período medieval aqui era muito pobre. Ou seja, era uma coisa muito suja, né? Como a maioria das cidades europeias nesse tempo aí. E essa aqui ficou uma das poucas, né? Que depois que começou a fazer parte do patrimônio da Unesco, né? Muita verba foi investida na cidade. E as casas praticamente eram igual a essas aí. Sujo, né? O lugar era bem sujo, né? Gerava muita doença, peste, essas coisas aqui. E essa praça aqui, que é a coisa que para mim pessoalmente marca muito, é que aqui as pessoas vinham executadas, né? E eles colocaram essa árvore aí, né, que é a Grand Tree, né, em símbolo, né, daquilo que aconteceu aqui. Ou seja, época da incisão, esse negócio da igreja, muita coisa, ou seja, muitas mulheres, né, acusadas de bruxaria, qualquer coisa que não ia contra o rei ou os mônarcos ou da cidade,
vinham executados. Então, às vezes as pessoas andam por aqui para lá, às vezes passam nem sabem, né, o que realmente aconteceu aqui. E entre esses becos da cidade de Bath, a gente chegou aqui agora na casa mais antiga da cidade de Bath. A casa de 1482 é da Sally Lunns. Ela fugiu da França porque ela ia ser executada e veio para cá. E ela ficou super famosa porque ela fazia um pão que até hoje o pessoal vem comer esse pão aqui. Tem uma fila e sou louca para comer esse pão, porque todo mundo fala e eles comem com creme e geleia. E esse pão ficou famoso desde aquela época. E aqui a gente vai entrar na casa mais velha de 1482 e vamos provar esse famoso pão que é o Take Home a Bun from Our Museum. Leve para casa o pão do nosso museu aqui dentro. Então bora lá provar esse pão da Sally Lunns. A gente desistiu de ir no restaurante porque estava cheio, uma fila, e a gente veio aqui embaixo no museu e aqui está mostrando o processo de como ela fazia o pão. Então aqui no museu a gente só vai comprar o pão e vai comer lá fora. Ele geralmente come igual os scones, que é tipo um biscoito, um biscoito inglês que eles comem com clotted cream, que é com creme e com geleia. E tem aquela briga que o pessoal fala, será que a geleia embaixo, o creme em cima, ou creme embaixo, a geleia em cima? Isso é uma discussão com o inglês, que é engraçada demais. É igual o chá, o saquinho do chá dentro ou fora da caneca. Só que a gente vai comer esse pão aqui, só que a gente vai levar. Pelo menos a gente vai comer o pão e ver se realmente esse pão é gostoso. Famoso ele é, mas bora ver. Comprei o pão e a gente vai provar lá fora. Ela falou que ele parece um brioche, mas não tem muita, mais leve, não tem muita manteiga. Então deve ser um pouco, provavelmente eu acho mais pesado, quando não tem muita manteiga. Mas ela falou que você pode até comer com a geleia, ou então você pode até botar com carne dentro, presunto. Você pode comer como salgado, como doce. Então vamos provar isso lá fora. Então vamos comer o pão da Sally Lunns. A caixinha é uma graça, amei a caixinha. E deixa eu ver aqui como é que abre isso aqui. Eu sou péssima para abrir embalagem. Geralmente quando eu abro, cai tudo no chão. Então, vamos ver. Não tenho paciência muito, sabe? Agora, meu Deus, olha o tamanho do pão. Gente. Olha o tamanho do pão. Meu Deus do céu. Parece... Lá em Vitória da Conquista tinha um restaurante, uma lanchonete que chamava Adalto. Isso aqui a gente comia de madrugada. Cheio da ressaca. Meu pai eterno. Gente, o pão... Gente, parece aquele cheiro, é o cheiro daquele pão de leite de padaria brasileira, mas olha o tamanho desse aqui. Gente, o X tudo. Sem nada dentro, que na verdade é o X nada. Maçudão. Bom, né? Não é nada demais. Mas é legal que eles manterem a tradição. Mas esse aqui é um verdadeiro X nada. O templo romano, ou banho romano, conhecido como águas termais ou termas romanas, foi construído pelos celtas que dedicaram o lugar à deusa Sulis Minerva, a deusa da cura e da sabedoria, por volta de 836 a.C. Foi edificado no ano 75 d.C. pelo imperador Vespasiano em Bath, que era conhecida a cidade como Aqua Sulis. Os romanos acreditavam que aquela água e os seus banhos eram sagrados e iam lá para se purificar.
Logo ao entrar, passamos pelo museu de objetos e artefatos que foram encontrados ali. Tinha também um esqueleto humano com a reconstrução do seu rosto, muitas pedras com escritas e objetos como pulseiras, brincos, moedas, anéis, um pouco de tudo daquela época. A cabeça de Minerva, a deusa da cura, feita de bronze, foi um dos mais significantes objetos achados ali, descoberta em 1725. Logo ao sair do museu, nos deparamos com a piscina de água verde e muitas estátuas no estilo vitoriano ao redor. Então esse templo que foi dedicado à deusa da sabedoria, à deusa da cura, a Sulis Minerva, eles encontravam muitas coisas aqui dentro. E como a gente viu lá no museu, tinha broche, tinha pulseira, tinha moeda e muitas coisas que eles encontraram também foram bilhetes que eles achavam que era maldição que eles jogavam e eles escreviam de trás para frente para as pessoas não lerem o que era. Então eles jogavam como se fosse uma maldição ou então pedido de alguma coisa boa e eles jogavam aqui. Muitas coisas foram encontradas e a coisa mais fascinante é que você pode encontrar várias coisas dessas ali dentro desse museu. A gente pagou 22 libras, mas é imenso esse lugar, é muito grande, tem muita coisa para se descobrir aqui nesse lugar que era o lugar da cura e da sabedoria. E uma coisa muito interessante é que a gente fala em português, né? Dá o voto de Minerva. O voto de Minerva, a Minerva é a deusa da sabedoria e da cura. Então, o voto de Minerva é o voto da sabedoria, o voto que desempata. Então, vem aí da deusa Minerva, Suli Minerva. A gente está numa das piscinas térmicas, né, termais, né? Essa aqui é a chamada Oeste, né? O banho Oeste. E dá para ver pelo vapor da água que está subindo, né? Que aqui acho que é de maior intensidade, porque dá para ver que está borbulhando, né? Ou seja, essa aqui é uma daquelas que a temperatura chega em 47 graus. Né? Uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que geralmente lugares como esse, eu, por exemplo, que já fui alguns lá na Itália, o cheiro de enxofre é bem forte, né? Você chega perto dessas piscinas, assim, você sente o cheiro de enxofre bem mais, muito forte mesmo. Aqui não tem, tipo, não tem, zero cheiro. Essa parte aqui das águas termais era dedicado só para as mulheres. Os homens tinham que se banhar lá e as mulheres aqui. E essa piscina aqui, ela é semicircular e as mulheres ficavam sentadas ali no parapeito, tá vendo? Só com a cabeça de fora e os ombros. E a água daqui era uma água fria, 10 graus, só dedicado às mulheres. Bom, essa aqui seria a piscina principal, né? Que só os homens poderiam usar, né? Que ela fica do lado de fora. A temperatura da água é 37,5, né, que é bem quente, né, bem quentinha, e ela chega a 1 metro, 1,5 metro, né, nessa altura, assim, né. A parte interna, né, igual a Luciana falou, que só poderia as mulheres usar, né, que tinha aquela parte que é a água mais fria, aquela que parecia uma sauna, né, onde eles tinha o vapor todo, e esse lado externo que era aquela que os homens mais usavam, né. Agora não pode mais ser usada, devido a algumas algas, algumas bactérias que tem na água, né? E foi fechado ao público. Por isso dessa coloração meia verde, né? Que parece um lodo, né? Em 2007 fizeram escavações aqui, encontraram sacos, né? 8 sacos de moedas com 17.500 moedas romanas encontradas dentro, que vinha do ano 30 a.C. até depois de 274 depois de Cristo foram encontradas aqui, que foram as moedas que nós filmamos lá dentro do museu. A pedra fundamental do Royal Crescent foi colocada em 19 de maio de 1767. Desde então, o Royal Crescent se tornou um ícone de
de renome mundial e uma importante representação da inovação arquitetônica georgiana. O Crescent também é uma das razões pela qual Bath recebeu o status de Patrimônio Mundial da Unesco. Além que foi palco de filmes e séries famosos como Bridgerton, em 2020, The Crown, The Duchess, dentre outros. E a gente chega aqui agora nesse lugar esplêndido que eles chamam The Circus, que em latim é o círculo, o anel, cheio de casas ao redor. É um conjunto de casas ao redor de um anel, que é esse estilo bem georgiano, que é bem clássico, bem elegante daquela época, né? O círculo, né, o circus aqui, ele foi inspirado no Stonehenge, que a orientação do Stonehenge ele foi orientado verso ao nascer do sol, né? E esse bairro aqui, nessa parte aqui chama de circus, né, o círculo, ele representa o Stonehenge, né? E tem como representação o sol, né? Que o Crescent, que é o lado de lá, um pouquinho mais adiante aqui, né? Que é tipo uma meia lua, né? Ele representa a lua, ou seja, essa parte aqui, ele é o sol. E ali mais na frente, onde está o Crescent, Royal Crescent, né, que é meia lua assim, né, de casas, né, sempre essa mesma arquitetura, esse mesmo desenho de casas, né, representa a lua. E lembrando outra coisa, esse lugar que a gente está aqui foi um daqueles que foi bombardeado durante a Segunda Guerra, ou seja, uma parte dessas casas aqui foi completamente destruídas. Obviamente com o tempo e tudo, eles reconstruíram, deixando exatamente igual era antes. Então, a gente se vê. Nos vemos no próximo episódio do Modo Avião. Vamos deixar aí sempre, né, como a gente encerra, o mistério de qual vai ser a próxima cidade, onde o Modo Avião vai nos levar. Então, vamos para mais um Modo Avião. Modo Avião.